Olá, galera da Raízes FM. Eu tô aqui no estádio Carlos Colnaghi, palco que ontem foi a final do Paulistão Série A3, que decretou o título do Capivariano no campeonato, uma equipe que foi totalmente regular e mereceu demais esse título. E nós estamos aqui com uma das figuras desse elenco, o goleiro Anderson, verdadeiro paredão durante todo o campeonato, e que vai falar um pouquinho do campeonato pra gente, de como foi essa competição, de como foi para esse elenco. Anderson, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade, agradecer também o Capivariano pela oportunidade de estar aqui e estar conversando com um dos importantes nomes desse time que trouxe o título para Capivari, que trouxe esse título para o Capivariano e principalmente o acesso. Anderson, parabéns pela campanha, parabéns pelo título e, claro, sorriso no rosto de quem está com a medalha e ergueu o troféu acima de tudo. Com certeza. Obrigado, Gabriel. Obrigado, pessoal da Raízes. Agradeço pelas felicitações, pela oportunidade de estar conversando com vocês, né, para falar um pouco sobre essa conquista, sobre esse momento único para o clube, para a carreira, para a cidade, né? Então, momento bacana demais, uma oportunidade que nós construímos durante o campeonato todo isso, né? Então, nada melhor que coroar com a medalha de campeão e com o troféu, né? Muito você falou do coletivo, e aproveitando isso eu queria comentar, que é um elenco muito jovem, né? Tem uma média de 22 a 23 anos de idade, você é o mais experiente, mesmo assim não tem uma idade tão avançada. Sim. Você tem 29 anos. Como foi para você trabalhar com essa garotada durante todo o campeonato e manter uma regularidade durante a competição? Porque são garotos muito jovens e que ainda estão começando no futebol. Como foi para você ter esse perfil de liderança dentro de campo? Certo. Foi um desafio para mim também, né? Porque foi o primeiro clube que eu trabalhei que eu era a figura com mais idade, né? Então eu tinha que trabalhar isso aí na minha mente também, no meu dia a dia, né? É um elenco muito jovem, um elenco muito comprometido e com um psicológico muito bom, né? Soube suportar bem alguns momentos de pressão, sempre muito prestativo, um elenco muito que colaborava muito para esse tipo de situação, né? Quando a gente estava algum momento de pressão, a gente sentava, conversava, passava, refletia, conversava para nós tentar entrar num consenso, né, de uma linha tênue para a gente conseguir dar sequência na competição, porque a gente sabe que em momentos de dificuldade é muito mais fácil a gente se entregar, muito mais fácil a gente baixar a cabeça e se entregar para as derrotas, né? Mas foi um elenco que toda vez que perdeu, no jogo seguinte já venceu, né? Então mostra que foi apesar da pouca idade, o psicológico ajudou bastante, né? E eu, como essa figura de mais idade, eu tinha que pôr em prática tudo que eu aprendi durante esse tempo, vendo os outros, né? Vendo as outras lideranças, vendo como eles se portavam, vendo o que eles falavam, o que eles conversavam. Então tudo isso foi agregando para quando eu fosse exigido, eu fosse posto à prova, eu estaria pronto, né? Então eu acho que foi um momento bacana, um momento ímpar para minha carreira também, conduzir como capitão. Eu falo para ele, eu não era o capitão, eu só levava a faixa, né? Todo mundo era capitão, todo mundo tinha liberdade de conversar, de falar, de cobrar, de falar alguma palavra, algum incentivo. Todo mundo tinha esse direito aqui. Ninguém era capitão nato ou não. Eu só fui feito com uma figura porque precisa de uma figura, né? Então isso aí, com o tempo, com a minha idade, eu adquiri isso aí. Mas foi muito bacana, foi um momento que por ser muito jovem o elenco e muitos jogadores de time passaram por time grande, demoraram um pouquinho para entender o que era o momento, o que era a competição, o momento que eles estavam, né? E quando eles entenderam isso aí, as coisas andaram, né? E até aproveitando, né? Você falou que demorou para entender, é um time de pouca experiência. Para você mesmo foi uma experiência nova, você já conhecia o clube, já estava aqui, né? Já atuou pelo Capivariano. E eu queria, inclusive, aproveitar para perguntar como foi para esses jogadores voltarem, terem a oportunidade de jogar aqui em Capivari, porque nós passamos por um momento de pandemia, onde tinha restrição de torcida,
depois o Capivariano acabou jogando por um período fora, Sim. mandou seus jogos em Porto Feliz. Então muitos desses jogadores tiveram uma presença maciça da torcida neste campeonato. Como foi para vocês trabalhar com a pressão desse torcedor que você falou, em momentos de pressão o time suportou? Como foi para esses garotos, como foi para você também sentir o calor da torcida capivariana com vocês nos jogos aqui em casa? Foi muito legal, né? Desde quando eu saí no passado, quando eu saí, que a gente caiu fora no passado do campeonato, fiquei muito chateado da forma como que foi, né? A gente veio numa campanha muito boa na segunda fase e acabou no retorno, perdendo 3 partidas e caindo fora de uma forma precoce do campeonato. E nós tínhamos um time também de muita qualidade que com certeza brigaria pelo acesso, né? Aí vem o fator casa, né? Tu jogando em Porto Feliz, por mais que o gramado é bom, o estádio é legal, mas tu não tinha esse calor da torcida, essa pressão da torcida, essa pressão no adversário, essa pressão na arbitragem, esse incentivo pra gente dentro de campo, né? E eu tinha muita curiosidade de saber como que era jogar aqui, porque eu sei que a cidade respira futebol, é uma cidade que ela é sedenta de momentos de alegrias, e quando tem jogo aqui, a gente vê a motivação, vê o envolvimento da população, vê o pessoal na rua comentando, o pessoal falando, pô, tem jogo do Capivariano. Então isso foi muito bacana. E eu queria saber como que era jogar aqui, né? Então quando nós voltamos para cá, quando eu voltei para cá e eu fiquei sabendo que nós iríamos jogar aqui, que eu reformar, que eu deixar tudo pronto para nós jogar aqui, eu fiquei muito feliz, muito contente, porque na minha cabeça eu tinha certeza que ia ser um fator que ia nos ajudar bastante, né, nesse acesso a esse título, né? E conforme foi começando o campeonato, as pessoas foram se envolvendo mais, a torcida foi se envolvendo mais, e os jogadores foram sentindo esse calor. É só tu ver o carinho que a gente tem pela torcida quando acaba o jogo. É o estádio que mais leva crianças pro... É o clube que mais leva crianças pro estádio. Então isso mostra como é bacana o envolvimento da torcida, como é bacana o envolvimento da comunidade nisso aí, e isso nos motiva, né? Então isso foi muito bacana, muito bom para nós, e foi um ponto importante, né? Tanto que os números refletem isso, né? O Capivariano foi uma equipe que menos perdeu no campeonato, só 4 derrotas, a equipe que mais venceu. Como foi para vocês tentar manter essa regularidade ao todo do campeonato, durante toda a competição, e principalmente depois do acesso, manter a cabeça no lugar para enfrentar o São José? Como foi a conversa de vocês, depois de terem atingido o primeiro objetivo, que foi justamente o acesso, que foi ter aí a promoção para a Série A2? Qual foi a conversa no vestiário, até do próprio Hélio? Ele fala muito principalmente daquele jogo do São Bernardo, onde a gente acabou tendo uma derrota na segunda fase. Qual foi a conversa de vocês no vestiário, depois do acesso, para a preparação para essa final, pensando no elenco jovem, pensando que teria o segundo jogo aqui, para não deixar a peteca cair, para não deixar a bola cair, trazendo para o futebol? A gente foi, quando falou, foi o time que mais regular na competição. E a gente sabe que para ti chegar numa competição tão difícil, para ti ser campeão, ter o acesso, tem que ser regular. Tu não pode ser um time que tem a primeira fase muito boa e depois na segunda fase desanda. É preferível tu ter um campeonato todo regular. Claro que vai ter altos e baixos ali nessa linha, mas se tu manter uma regularidade, a tendência é tu chegar muito mais próximo dos objetivos, né? A gente tem a segunda melhor defesa, só perde pro Desportivo Brasil, mas o Desportivo Brasil tem 4 jogos a menos, né? E nós temos a segunda melhor defesa tomando um 5-0, né? Talvez se a gente não tivesse tomado aquele 5-0... Poderia ser melhor defesa. Poderia ser melhor defesa, mas esse 5-0 aí foi um fator importante que eu já vou comentar. Nós temos o melhor ataque na competição, disparado. Nós temos o artilheiro da competição. Nós temos inúmeros jogadores nas seleções do campeonato. Nós temos o melhor treinador da competição. Então mostra que realmente foi montado um elenco para isso, né? Apesar da pouca idade, apesar do pouco investimento, apesar de não ter sido o time que mais investiu, longe disso, né? Mas quando a gente se fechou, a gente se uniu, as coisas começaram a fluir. Depois do acesso, na verdade o jogo que nos deu o acesso foi aquele 5-0, né? Foi um jogo que nós viramos a chave ali, que depois do vestiário, que foi o Beto Rapa, chegou e falou pra mim, esse foi o jogo do acesso. E eu fiquei aquilo na cabeça, fiquei pensando,
que esse cara tá falando, sabe? Aí eu demorei um pouquinho para entender, voltando para cá eu comecei a entender, não, realmente, se a gente vê por esse lado e entender a situação do jogo como uma motivação, como uma virada de chave, a gente vai. Porque depois a gente tinha 2 jogos em casa contra a Batonense e Marília, então a gente tinha chance já na quarta-feira de reverter essa situação. Aí a gente vem, vai, volta para lá no jogo da semifinal com o São Bernardo, ganha o primeiro jogo 3-0, vem para cá e ganha, conquista o acesso. Aí nós temos uma perca grande do Popó, né? Aí muitas pessoas falam assim, e agora sem o Popó? Ah, e agora sem o Popó? O Capivariano nunca foi só o Popó. O Popó nos ajudou demais, foi a figura mais importante, foi o craque da competição, foi o artilheiro, foi o cara que realmente fez a diferença. Só que ele não jogava sozinho, né? Ele tinha Rafinha que dava assistência, tinha Thiaguinho que dava assistência. Tem outros 10 jogadores. Tinha o cara que sofreu o pênalti para ele converter. Então, a gente botou isso na cabeça. E quando o Hélio optou por botar o Paulinho nessa função, a gente tinha total confiança, porque o Paulinho jogou quase todos os jogos, depois deslocou o João Araújo pro lado, botou o Thiaguinho também, o Thiago Rua pro lado. Então foi virando, foi esse quebra-cabeça, né? E quando a gente já conquista o acesso, que é o principal objetivo, eu citei no vestiário que a gente está subindo uma montanha. Nós estamos subindo de um lado, o São José subindo do outro. E a gente chegou no topo. E quando tu chega no topo, tu quer botar a tua bandeira, porque tu é o mais forte, né? Tu não quer deixar, tu já chegou até lá e vai deixar o adversário pôr a bandeira. Né? Todo esse sofrimento, todo esse caminho que tu teve aqui, tu tem a oportunidade de colocar a tua bandeira lá, de ser campeão, e tu vai deixar escapar. Então foi esse discurso foi muito focado nisso aqui, de ter chego até aqui e de fazer valer a pena. Porque com certeza, apesar de nós ter o acesso, que já abre muitas portas, abre muito mercado, tu ter essa medalha aqui no peito e tu levantar o troféu, abre muito mais portas. Tu colhe muito mais frutos do que somente o acesso, né? Sim, sim. Inclusive esse campeonato teve muitas histórias. No próprio jogo do acesso, a gente estava comentando no off aqui, você protagonizou uma cena que trouxe os coraçõezinhos do torcedor capivariano na boca, né? Que apesar de estar com uma boa vantagem, já de 3-0 do primeiro jogo, e vencendo 1-0 no segundo, contra o São Bernardo aqui, você me dá um peixinho dentro da área. Conta a história aí da gente desse lance. Foi um lance que nós já tinha ganho o primeiro jogo 3-0, tá? Eu ganhei o jogo ganhei de 1-0, já era em torno de 40 minutos, eu não vou lembrar exato o momento. E foi o cruzamento lá da direita, e a bola veio quase rente à linha da grande área. E na hora eu fiquei com uma dúvida, e se eu for com a mão e o juiz daqui a pouco dá uma falta, alguma coisa? Eu falei, quer saber? Se o Neuer pode ir, por que eu, na 3, eu não posso? E fui, dei o peixe, a bola foi aqui no meio campo. Até eu me apavorei depois quando eu vi onde a bola foi, né? Mas foi um lance que eu tava com a confiança lá em cima, né? Já tava em clima de festa um pouco também, né? Já tava em clima de festa, a torcida já tava em clima de festa. Porque naquele momento lá, faltando 5 minutos para acabar o jogo, a gente só caía fora, só perdia o acesso se a gente tomasse 5 gols, né? Então é praticamente impossível, né? E eu usei, é o meu momento, né? Eu tinha que chamar as câmeras para mim também, né? Então foi um momento que... E outra, futebolisticamente falando, foi um lance muito... técnico. Porque eu defini a jogada, né? Então a bola foi longe, eu tirei do perigo da zona de gol e acabei definindo. Então foi um lance que foi positivo, né? Apesar de ter sido bonito, né? Mas foi legal, quando eu dei o peixinho, a torcida acho que vibrou mais que um gol, hein? E na final você protagonizou outro lance, né? Que foi você joga vôlei nas horas vagas, porque você deu uma manchete para repor a bola aí, que a bola atravessou o meio-campo. Confesso que nos meus 22 anos de futebol aí, que eu quase tenho de vida, eu nunca vi uma reposição desse jeito. O peixinho eu já tinha visto do Neuer, agora a reposição de manchete foi a primeira vez. Foi legal, porque durante a semana eu os outros goleiros, eu, o Léo e o Douglas, a gente ficava brincando, né? Cara, nós tá ganhando o jogo e eu vou dar uma manchete aqui. E a semana toda eu errei tudo, eu não acertei uma. Eu tava tão confiante na hora do jogo também, e o resultado também tava favorecendo. Falei, quer saber, eu vou tentar, né? Porque... já tava garantido. Se eu vou acertar ou não, não sei, né?
Rapaz, eu acertei uma porrada que chegou a doer minha mão, cara. Mas foi legal, foi legal. Na hora até bastante gente me mandou mensagem: nossa, cara, o que que tu fez com a bola lá? Ó, que força, imagina tomar um tapa desse no lado do ouvido. Eu falei, não, cara, foi um lance que eu. Acho que o Lucas Perry, do Botafogo, esse tempo atrás, repôs na Série A do Brasileiro uma bola assim. Mas é muito difícil, sabe? E eu falei, vou tentar, né? E deu certo, né? E voltando um pouquinho pro carinho da torcida, você falou, né, que é uma torcida muito família, que tem muita criança. E a gente pôde ver, ao final do jogo principalmente, que muitas crianças aqui, a gente até estava fazendo uma entrevista com você pós-jogo, que muitas crianças estavam pedindo para tirar foto, a gente falou, não, vai lá tirar foto, vai curtir seu momento. E considerando esse carinho da torcida, o acesso, o título, você é um dos que mais tem o carinho do torcedor que a gente percebe, todo mundo gosta de você, você atende muito bem o torcedor. Esse torcedor que veio aqui ontem, que pede para tirar foto, que manda mensagem no seu Instagram, pode contar com o Anderson na meta do Capivariano para a Série A2 do ano que vem? Olha, Gabriel, essa é uma pergunta bacana de responder até, porque, sim, o meu desejo é ficar, né? Eu deixo claro para todo mundo, em todas as entrevistas que eu dou, que eu quero ficar por essa identidade, por esse carinho que eu criei com a torcida, com esse carinho que eu criei com o clube, com os funcionários, né? Então isso é um desejo meu. Claro que tem inúmeras situações, né? A gente vai sentar, vai conversar agora com o Luiz Paulo, vai conversar com o pessoal. O meu passe pertence ao Inter de Lages, né? Então a gente vai sentar, vai tentar alinhar ali e quero que tudo se resolva da melhor maneira possível, porque sim, eu tive 2 anos na A3, agora que nós subimos, foram campeões, seria bacana demais disputar uma A2, subir de patamar junto com o Capivariano, né? Porque jogando uma A2, o patamar sobe também, né? E esse carinho que eu tenho com a torcida, com o pessoal, é meu mesmo, né? Eu sempre tive isso dentro de mim, porque a gente vai para uma cidade onde a gente não conhece quase ninguém, então quando tu tem esse carinho, nada mais justo que retribuir também, né? De chegar ali, dar um abraço, de ver uma criança e ver que ela que se inspira em nós, de ver que ela fica te olhando assim, não acreditando, e às vezes ela quer só um abraço, até propriamente no jogo aqui depois, teve um menino que tava chorando porque eu não tinha como falado com ele, não tinha conversado com ele, né? Aquilo lá tocou meu coração, né? E eu falei pra ele, cara, não precisa chorar, eu tô aqui e tal, eu tava te procurando, então tu vê esse carinho, né? Essa motivação. E eu tento sempre quando eu falo principalmente com as crianças, elas falam, pô, jogador e tal, tal. É difícil ser jogador, mas a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos, né? E é isso que eu falo para elas. Se você quer realmente, se dedica, né? Se dedica, se entrega, faz as coisas certinho. Primeiro de tudo, a educação. Tu não pode faltar, tu não pode trocar o futebol por, não pode trocar o futebol por a escola pelo futebol. Primeiro a escola, depois o futebol, porque a gente tem que ser cidadão primeiro, né? Então a gente tem deveres a cumprir como cidadão. A gente não pode ser uma pessoa ruim dentro de casa, não pode ser um filho desobediente. Tudo isso aí vai somando, né? Então eu acho muito bacana quando as crianças vêm ao estádio e, e se sentem bem aqui dentro, serve de motivação para elas também, né? Porque sabe que o futebol, não só o futebol, qualquer esporte é um meio de educação, é um meio que faz o dia a dia das pessoas melhores, né? Que traz pessoas que têm momentos bacanas para se viver, né? Então são momentos únicos assim que a gente vive, e eu vivi aqui na cidade quando eu ia no mercado, quando eu ia no centro, quando eu ia nos comércios, as pessoas me cumprimentando, me falando, então isso aí mexeu muito comigo, né? Então me fez não só o torcedor do Capivariano, como capitão também, mas um cidadão, né? Eu me senti muito bem aqui. E, enfim, né? Você falou capitão do elenco, todo esse carinho. Como descrever essa emoção de conquistar um título como capitão, seu primeiro título na carreira? Qual a sensação do Anderson em conquistar esse título? Como foi para você a hora do apito final? A gente repara, né? A gente faz as transmissões dos jogos. Você sempre agradece muito depois do jogo, mas qual foi a sua sensação que passou na sua cabeça
no apito final do árbitro, com aquele sentimento de dever cumprido? Foi bacana demais. Desde o acesso até o título agora aqui, foram momentos que eu vivi intensamente, né? Porque como eu falei, já de profissional tenho 12 anos de carreira. Foi o meu primeiro acesso, meu primeiro título, né? Então isso mostra que vem a linha que eu estava falando agora da persistência, né? De nunca desistir. E a gente sofreu muito, eu sofri muito, eu já tive lá embaixo, eu brinco, eu tive lá quando você desce o calabouço, você abre mais uma portinha, você vai lá embaixo, lá, e é difícil sair. Mas já tive lá no céu também, quando eu joguei no Inter, quando eu joguei no Figueirense. Então eu já tive nos dois lados. E eu quero voltar para lá, eu tenho esse desejo de voltar. E eu sabia que o momento era agora, né? Eu tinha que fazer de tudo para que isso acontecesse. E aí quando o juiz apita o jogo e acaba e a gente é campeão, passa todo aquele filme na cabeça. Tudo que eu passei, tudo que eu vivi, todos os momentos longe da família, longe da minha esposa, da minha filha, longe dos meus pais. Então esse momento aí foi um momento que meu coração realmente falou assim, não, valeu a pena tudo, né? E nisso aí vem todo um trabalho. Eu sou muito grato, primeiro pelo Luiz Paulo ter aberto as portas para mim de novo, né? Pelo Hélio ter confiado em mim de novo, todo o pessoal da comissão técnica, mas também especialmente ao Rufino, preparador de goleiro, né? É uma pessoa sensacional, uma pessoa ímpar. A gente tem números aí juntos, né? É um trabalho conjunto, né? Não só meu, dele, dos goleiros também, do Leonardo, do Douglas, do RC, do Neneca, da base que trabalham com a gente. Mas em especial o Rufino, porque é um cara que sempre me apoiou, sempre me incentivou, sempre batalhou. Ele até teve uma mandinga, né? Que a gente tomava gol em todos os jogos em casa, né? E desde o jogo contra o Marília, antes de começar o jogo, ele sobe aqui no campo com um punhado de sal grosso e joga nas duas goleiras. E por incrível que pareça, depois que ele começou a fazer isso aqui, nós não tomamos mais gol em casa, né? E até o Brinco fez, pô, você tem que levar pra vida agora, né? Mas é uma pessoa ímpar, também um ser humano sensacional, né? Com certeza vai ter muitas conquistas pela frente, né? Então isso tudo junta, né? Quando tu vai juntando as peças do quebra-cabeça, o resultado é esse, né? É acesso, é título e a minha sensação de eu mesmo cumprir o dever, né? Quando eu fui posto como capitão, eu me cobrei muito para isso, né? Então isso fez com que as coisas fossem fluindo e o sentimento é de gratidão, o sentimento de realização, né? O sentimento de que tudo valeu a pena, todos os momentos da minha carreira, bons e ruins, valeu a pena agora com a conquista, né? E para fechar, Anderson, se você tivesse que escolher um dos 25 jogos da campanha, qual é o jogo que vai ficar gravado na sua memória e por quê? Eu vou citar dois jogos aqui, um coletivo e um individual, né? O coletivo foi a derrota de 5-0. Como eu falei, que foi a mudança de chave, foi a mudança de postura, de comportamento do grupo e que fez com que a gente chegasse ao acesso, né? E o outro foi o jogo da final. Poderia citar o jogo do acesso também, só que eu vou citar o jogo da final porque foi o momento que coroa tudo. Coroa o acesso, tu levantar a taça, que esse ano é a taça do Rei Pelé, cara. É uma taça É única. taça única, que taça. ninguém, além de nós, Ponte Preta e Palmeiras, e o campeão da Bezinha vai ter. Então é uma taça que daqui 100 anos, 1000 anos, o pessoal vai falar: o Cato Vareno levantou a taça do Rei Pelé, né? Vai continuar sendo especial. Vai continuar sendo. Então esse é um momento que eu jamais vou esquecer na minha carreira, na minha vida, que fez valer tudo a pena, sabe? Todos os momentos longe da família, como eu falei, todos os momentos de sofrimento, todos os momentos de... Esse jogo aí foi o jogo que me marcou mesmo e com certeza vai ficar eternizado no meu coração, né? Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado a toda a diretoria e comunicação do Capivariano que nos deu essa oportunidade, disponibilizou o Anderson. É esse pessoal da Raízes, é a Raiz FM, no palco da final, com o melhor goleiro do campeonato, capitão e campeão da Série 3. Valeu, Anderson. Obrigado.